Que o olhar misericordioso de Jesus aqueça sempre, sempre o nosso coração. Porque a finalidade do Evangelho é falar para a alma imortal, não para o corpo perecível. Muitas das vezes nós temos dificuldade de entender o Evangelho de Jesus porque nós queremos ouvir ou ler o Evangelho no aspecto físico, imediato da vida de relação. E o Evangelho é muito mais profundo. Jesus vem falar no nosso coração, na nossa alma. Quando Jesus nos propõe, desculpa, a voz está um pouco alterada, não é porque eu falo muito não, né? Porque é coisa do tempo, assim, né? Mas Jesus nos propõe que ele veio trazer o pão da alma. O Evangelho é o pão da alma. É aquele alimento que faz com que nós levantemos a cada dia e entendemos que vale a pena levantar, vale a pena ser melhor. Porque o fato de querermos ser melhor, muitas das vezes nós queríamos ser melhor para agradar papai, mamãe, a esposa, o marido, o filho, a filha, e é sempre um desastre. Porque você não está no lugar do outro para avaliar o teu esforço. A proposta de sermos melhores é para nós, para que nós, ao deitarmos toda noite na nossa cama, encostar a cabeça no travesseiro, falar assim, poxa, hoje eu xinguei menos, hoje eu briguei menos, hoje eu fui menos chato. É possível ser menos chato. Eu falo todo dia isso para mim no espelho de manhã, só hoje tenta ser um pouquinho menos chato, porque aquelas repetições intermináveis que fazemos sobre o comportamento do outro é uma chatice. Quando eu faço uma observação em relação ao meu comportamento, aí é uma aprendizagem. Qual a possibilidade que eu tenho de mudar uma vírgula no outro? Nenhuma. Se fosse isso, a minha mulher, minha esposa seria Matheus de Calcutá, porque ela tem tanta coisa que eu queria mudar. E certamente eu seria São Francisco de Assis, porque ela também tem mais um caminhão de coisa para mudar em mim. Mas não há essa possibilidade. A proposta do Evangelho, como nos fala Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, é de conhecer-te, conhecer você mesmo. Não adianta eu querer fazer análise sobre a Cláudia, sobre o Bruno, sobre o Sandro, porque vai dar ruim. Então a proposta de Jesus é você olhar para dentro, olhar para você. O que você não gosta em você? Não estou falando do cabelo, da sobrancelha, da ruga, não estou falando disso, da barriga assanhada, não estou falando disso não. O que você não gosta em você, nas suas atitudes? Quantas das vezes a gente fica com aquela percepção que teria valido a pena ficar com a boca fechada? Não é? Quando a gente percebe, a língua já destrambelhou e você fala algo que desagrada alguém, né? Que você magoa, que você muitas das vezes deixa a pessoa como se sentindo lá no pano de chão quando você é juíza, né, de forma indevida a conduta do outro, mas a proposta é eu avaliar a minha conduta. O Mestre Jesus nos proporciona um ensinamento que é muito difícil de aplicar, pelo menos para o pessoal. Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, parando para Jesus. Pedro negou o Mestre 3 vezes, Jesus me expulsou ele do apostolado, olha, Pedro, não dá, tu pisou na bola comigo, agora tu não faz mais parte do meu discipulado? Não. Jesus compreendeu a dificuldade de Pedro e continuou incentivando Pedro a conduta que o Evangelho nos propõe, até ele chegar lá em Roma e desencarnar também crucificado, só que de cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não tinha condições de ser crucificado na mesma posição de Jesus. Quando Tomé duvidou que Jesus tivesse se materializado à frente dos discípulos, Jesus não ficou chateado com ele quando Tomé duvidou. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Tomé, que precisa ver
quando Tiago, na sua forma radical de entender o Evangelho, ele entendia que o Evangelho devia ser lido igual a Torá, de joelho, que essa semana pega. Vamos abrir o Evangelho. Todo mundo ficamos tempo ajoelhado, não. Sabe? Não tem essas exigências. A proposta do Evangelho é aquela mudança lenta, mas permanente. Sabe? Tem uma amiga que ela falou assim para mim: uma semana sem falar palavrão. Para quem tem um hábito de falar palavrão, isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. Porque o palavrão é um hábito. E se é um hábito, você às vezes se esquece que está em determinados lugares que não concordam com o palavrão. Eu falo sempre os mais jovens, né? Se você tem o hábito de falar palavrão, você vai falar palavrão numa missa, numa palestra pública, ou então num velório. Qualquer lugar você vai falar, porque já é habitual teu, da mesma forma também que pensar mal dos outros. Sabe? Como é que está a roupa da net hoje? Viu? Luciana não falou nada. Sabe aquele hábito está sempre. Olha, a Cláudia foi, né? Fofoqueira. A bicha foi olhar para tudo, né? Então, nós temos a proposta do Evangelho, gente, essa mudança de comportamento é lenta, mas tem que ser permanente, sabe? É aquela, igual os nossos irmãos, dos alcoólicos anônimos, é só por hoje, sabe? Você fazer uma proposta de mudança, de transformação de hábitos milenares dos erros que nós cometemos. Porque muitas das vezes a expressão do Natal nos proporciona um ambiente diferenciado no mês de dezembro. Quando inicia o mês de dezembro, dia 1º, a gente já está com o pensamento lá na noite do dia 24, no dia do dia 25, e a maioria de nós pensamos insistentemente como vai ser a ceia. Será que esse ano vai dar para fazer a ceia? A grana está mais curta que a do ano passado. Será que vai dar para fazer? Será que a gente vai conseguir? Assim, lá em casa há muito tempo que eu preservando a natureza, a gente não come peru, porque eu acho que está em extinção. É frango mesmo. É franguinho mesmo lá, feliz da vida, lá o bichinho está lá em cima da mesa. Mas muitas das vezes não temos possibilidade nem disso. Sabemos? Não temos possibilidade disso. Mas a nossa preocupação é em relação ao que faremos no dia 24, no dia 24 para o dia 25. Não vai dar para comprar presente para todo mundo. Não dá. Mas será que o Natal é só isso? É só essa proposta do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir. Jesus, já reconhecendo a nossa dificuldade, ele fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, nem pelo que irá vestir, comer ou beber, pois cada dia baixa o seu mal, nos alerta o médico. A proposta do Natal é uma interiorização do objetivo. Primeiro, não vamos entrar aqui na questão se Jesus nasceu dia 25 ou não, que isso é irrelevante. É irrelevante. Não, nasceu lá em Belém ou também não é irrelevante. Agora, o que é tem bastante relevância é o que ele simboliza para todos nós. O que Jesus simboliza. E muitas das vezes nós passamos o mês de dezembro todo pensando em outro personagem que não Jesus. Eu não estou aqui para contestar a tradição cultural de ninguém. Estou aqui para poder fazer apologia contra o comércio do Natal, nada disso. A minha proposta aqui é mostrar que a finalidade desse mês de nos reunirmos em família ou em algum agrupamento de amigos é relembrar o porquê Jesus nasceu. O porquê Jesus. Qual a finalidade que Jesus veio, encarnou nesse planeta e nós muitas vezes temos percepções que até a gente é peixe fora d'água. Sabe? Quando você decide mudar seu comportamento, como eu estava falando no início, e você faz uma transformação razoável, os amigos
amigos de sempre já te acham estranho. Sabe? Já te acham estranho. Ô, fulano agora, poxa, não bebe, não fuma, poxa, não passa a noitada fora, é esquisito. Sabe? Da mesma forma, qual é a finalidade? Jesus precisava vir aqui, encarnar aqui, um espírito crístico, um espírito que tinha a companhia de espíritos puros. Eu não tenho a mínima noção do que seja um espírito puro. Já viu algum santo? Não. Eu sou doido para ver, para abraçar. Sabe? Mas o mestre, ele não tinha nenhuma necessidade de vir, o que muitos espíritos chamam, ao vale de lágrimas, que é o planeta Terra. É um plano de prova e expiação, um plano onde nós temos mais motivos para chorar do que para sorrir, mais motivos para entristecer-se do que de se alegrar. Mas esse mês tem a finalidade. Você lembra? Jesus nasceu lá na manjedoura, né, no meio dos animais. Irmão, tem a página bonita que ele fala que o mestre escolheu encarnar no meio dos animais, porque entre os animais não há maldade. Você vê quem tem cachorro, gato, né, que é o cão é um animal bastante sociável, né? Você tem um animal cara, você sai de manhã, quando tu chega de tarde, parece que passou uma semana fora da manhã do bicho. E quando você está cansado, muitas das vezes também está insatisfeito por alguma coisa, sai para lá, não mexe, vai para lá. Você briga com ele, ele vai quietinho pro canto, então volta pro chão, ela vem com o rabinho balançando. Por quê? Porque ainda não tem o desenvolvimento do senso moral, do certo e errado, do bom e do ruim. Então o mestre, segundo Emmanuel de Nazaré, ele escolheu nascer no estábulo, porque lá tinha o carneiro, o boi, a mula, placidamente olhar e falar assim, que criança estranha, cheia de luz, mas nada disso, nada além disso. Mas quando Jesus chega à Terra, pelo caminho normal do nascimento, do ventre de Maria Santíssima, os anjos cantam hosanas ao filho de Davi. Os anjos cantam, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso representa Jesus. Ele glorifica a Deus todos os momentos na ação do bem. Ele deseja paz para toda a humanidade. E tem uma boa vontade absurda, ainda mais com o Evaldo. Então, a boa vontade do mestre é algo que é incompreensível. Então, nesse mês, nós temos que lembrar disso. Se guardarmos essa frase, que os anjos, está lá no Evangelho de Lucas, né, que os anjos entoam esse hino, eles falam para os pastores, não temeis, pois hoje nasceu o Salvador. Mas não é o Salvador, Jesus não é o Salvador daquele que acha que vive para a palestra pública, bebendo água frutificada, tomando passe, está tudo resolvido. Não é esse tipo de Salvador, não. O Salvador é aquele que propõe que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, e melhor amanhã do que eu sou hoje. O Natal tem que ter como objetivo e ter no nosso coração de você olhar ou imaginar o menino Jesus. E hoje a gente troca muitas das vezes o presépio pelo Evangelho. Dificilmente a gente entra numa casa nesse período aonde não está o presépio, mas tem o Evangelho lá que é consultado. Em algumas casas eu vejo isso porque em alguns familiares eu vejo, tem lá, na sala, no móvel, na mesa, a Bíblia aberta. A bicha está cheia de poeira, porque nem de folha muda, porque não lê. Não lê e acha que só a Bíblia aberta já resolveu, vai expulsar o espírito ruim. O primeiro espírito ruim sou eu, porque eu não aprendo, eu não estudo, eu não leio. Porque o Evangelho me propõe uma ação eficiente. E muitas das vezes, não, eu tenho que fazer, não de coração, gente, não é crítica não, é um ponto de vista meu, tá bom? Mas, eu tenho que montar a minha
enfeita ela todinha. E está discutindo com a esposa, com o marido, com o filho, numa discordância permanente. Se uma criança passa e esbarra na árvore, é motivo de agressão verbal, se não for física. É isso que é o Natal para a gente. Ou o Natal é um momento de reflexão, aonde o mestre me propõe que eu devo encarar a todos como minha mãe e meus irmãos. O Natal é uma ação íntima de transformação. Uma vez eu falei um pouco, vou repetir aqui, porque eu fiquei com vergonha do que eu falei, então eu não tenho também ação de vida, vergonha com todo mundo, sabe? Uma vez eu estava numa casa e as pessoas se preparando para a noite de Natal, aí falou assim, hoje quem vem vestido de Papai Noel é o tio fulano. Em momento nenhum naquela casa eu me falei em Jesus. Papai Noel é mais importante uma figura fictícia, que não existiu. Agora o mestre, que é real em nossa vida o ano todo, não tem espaço para ele na minha casa. Sabe? Não tem espaço. Porque eu não ensino aos meus filhos, aos meus netos, a real importância do Natal. Todos nós temos o direito de atender os apelos comerciais. É um direito. Mas reserva um cadinho desse mês, se possível, do dia 24, dia 25, para o verdadeiro aniversariante. Qual o presente que eu quero oferecer a Jesus esse ano? Esquece o tênis da Nike, ele não usa. Tá bom? Perfume caro também não. Nem barato. Nem caro, nem barato. Tá? Aquela roupa de marca, né? Lá pro Feirão de Caxias, também não rola. Tá? O que eu quero oferecer a Jesus? Esse Natal, eu gostaria de oferecer alguma coisa diferente. Nem que seja uma lágrima de arrependimento pelos erros cometidos durante o ano todo. Tá? Porque às vezes a gente, na noite de Natal, chega a pessoa na nossa casa e a gente não falou o ano todo. E naquela noite tu abraça, beija, Feliz Natal, ainda grita, né? Por que nós não imitamos a palavra do Mestre, né? Lá no alto da cruz, Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. O que representa o Natal para cada um de nós? Será que o Natal ainda está revestido daquela, como fala algumas reportagens de televisão, a magia da noite de Natal? É uma magia realmente muito importante, porque quando o céu se abriu, a estrela brilhou e os pastores vendo aquele foco de luz intensa numa noite muito amena para fria, né? Porque, segundo a história conta, Jesus teria nascido provavelmente lá na primavera, no outono do hemisfério norte, sabe? E aquela luz forte, que eles identificaram como sendo os anjos do Senhor para anunciar a chamada estrela de Belém, para anunciar a chegada de Jesus. Que momento do Natal que eu vou olhar para o céu, para ver se eu consigo achar a estrela de Belém, para me anunciar que Jesus nasceu. Não é figura de linguagem, sabe? Não é figura de linguagem. Porque o que mais Jesus espera do Evaldo não são palavras bonitas, é um coração um pouquinho melhor. Transformar um pouquinho e deixar de ser prepotente, orgulhoso, vaidoso, só eu que estou certo, todo mundo está errado. Como pode isso? A proposta do Natal é que nós interiorizemos no nosso coração a proposta do Natal. Sabe? A proposta do nascimento do Mestre, que ele veio revolucionar uma sociedade, ele veio dividir o tempo. Hoje é antes do Cristo, depois do Cristo. Olha a importância desse nascimento. Será que Jesus só serve para mim na hora do sufoco, quando eu tenho que eu dobro, às vezes, o joelho ao chão para pedir ajuda de Jesus? Será que naquele momento
Jesus nasceu. Tem um livro chamado Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius, e tem uma página que eu acho linda, que é Quando Jesus Nasceu. E o autor espiritual, Vinícius, ele não se prende a fatores nem de locais nem de dados. Ele diz o seguinte: quando Jesus nasceu para Pedro, quando o mestre chamou para ser pescador de almas, não. Quando Pedro ligou o mestre, lá no pátio de Caifás, quando alguém fala, tu és seguidor dele, eu não, está enganado. Veio uma mulher e falou: eu vi você junto lá com o rabino. Não, eu não fala besteira, mulher. E o outro veio: não, eu sei que tu és, eu vi você pescando com ele não sabe o que fala, homem, estás louco. E o galo cantou. Essa figura do galo cantor não é o galo não, sabe, bichinho de pena não, sabe, não. Lá na época da Judéia, como isso aconteceu em Jerusalém, tinha a Torre Antônia, onde era o quartel dos romanos, e tinha o Templo de Jerusalém na sua majestade toda. De hora em hora tocava uma corneta, uma corneta feita de chifre de bode, sabe? E essa corneta, quando falavam que era o galo, era o despertar do galo. Então, sabe, o galo cantou quando Pedro lembrou 3 vezes, foi a corneta que soou. E já era sabido, para a gente é novidade, mas naquela época sabia que isso representava o galo. Naquele momento Jesus nasceu para Pedro, que Pedro compreendeu que se ele não mudasse o seu entendimento, não tivesse a coragem da fé, imagina, hoje, dia 13, chega lá no portão, o Bruno entra e fala assim: ó, tem um grupo ali, armado, dizendo que quem não negar Jesus, vai ser fuzilado. Aí apaga a luz, para ninguém ver ninguém, tá? Apaga a luz toda. Todo mundo levanta naquele silêncio sepulcral. Quem ficaria? Quem de nós ficaríamos? Aí você escuta um tiro lá fora. Aí, foi mal, acho que era o Bruno. Foi razão. Porque não escuta mais nada. Escuta um vozerio lá fora. E lá foi o Jorge. A proposta do Natal de Jesus é ser um divisor de água. A quem adoramos? A Deus ou Mamon? O que nós queremos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, afilhados? O que queremos passar? Que Papai Noel é mais importante que Jesus? Carece de realidade isso. Ah, mas é que a criança gosta tanto do Papai Noel. Ensina a gostar de Jesus. É muito mais produtivo. Primeiro que Jesus não engana ninguém. Sabe? Não engana ninguém. Eu, quando era criança, assim, que nem o jovem Fernando, eu tinha uma bronca do Papai Noel. Eu pedi um carrinho e não trazia nada. Com muito sacrifício eu fui entender que ele não trazia nada, não era porque ele era ruim, é porque ele não existia. E eu estimulo ainda meus filhos, meus netos, a ficar nessa ilusão que no dia 24, 25 vai vir um bom velhinho. Bom, é Deus que está no céu, foi isso que Jesus falou. Quando o jovem falou para ele: bom mestre, mestre, disseste bem, eu sou. Agora bom é só o Pai que está no céu. Então, o que eu quero trazer para os meus filhos? A representação do Natal para o ano todo de 2025 que vai iniciar logo depois. O que eu quero trazer? A ilusão de que existe um personagem da fábula mundial, que em cada lugar tem um nome diferente, uma roupa diferente também, porque o dia que acabar a Coca-Cola, eu quero ver como é que o Papai Noel vai fazer, porque a roupa vermelha é da Coca-Cola. Originalmente a roupa daquele personagem era verde. Olha como a nossa fragilidade de crença ou de aceitação, ela é
o mesmo. Para nosso contar, há 2000 anos. Mas se for olhar, ter um olhar mais abrangente, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, Jesus é o mesmo. Eis que estou pronto para vos receber na casa do Pai. Por mais, gente, por mais que a gente tente manter a ilusão de Papai Noel, a figura real é Jesus. Me desculpa, sabe? Mas a figura real é Jesus. Papai Noel, ele não vai oferecer as mínimas possibilidades de qualquer tipo de alegria para a gente. Porque qual pai, qual mãe gostaria de dar um presente bem, um carrinho de plástico, uma boneca de plástico para os filhos, se pudesse dar uma coisa mais substanciosa? Mas se você pedir a Jesus que abençoe teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, ele irá abençoar na intensidade que eles precisam. É uma questão, penso eu, uma questão de lógica, de você olhar o Natal, não, mas com essa visão fragilizada, sabe? Que o Papai Noel passar voando. Estou falando para vocês que eu, quando minhas filhas eram pequenas, eu comecei também a encaminhar nesse ritmo do Papai Noel, do Natal, da fartura, né? E um dia, uma noite de Natal, eu saí da casa espírita que eu participava, eu vi uma família andando revelando lixo. À noite, dia 24, revelando lixo. Era uma senhora com 3 crianças. O mais velho devia ter uns 9, 10 anos. Revelando lixo. Será que o Papai Noel era um para eles? Será que supre a necessidade deles, a crença em Papai Noel? Sabe? E por absurdo que possa parecer, não fiz nada. Passei, olhei, não tocou meu coração, não. Sabe? Passei e fui para minha casa. Tá, tinha na época 2 filhas só, eu tenho 4 filhas biológicas. Graças a Deus, tudo casado, não esqueça tudo. Boa assim agora, tudo casado, sabe? Mas ele não notou isso. Eu vejo uma noite de Natal, não é? Uma mulher com 3 crianças vestindo lixo. Na época eu não tinha ideia de reciclável, não. Era procurando comida mesmo. Sabe? Eu chego na minha casa com O que Jesus falou para mim que eu não ouvi direito? Quando deres, se tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e vestiste. Estive doente e preso, foste me ver. Mestre, quando foi que fiz tudo isso por você? Quando fizeste um desses pequenininhos. Porque a proposta de Jesus não é você fazer alvoroço por ele, não é um pelo outro, sabe? É você saber que na tua rua tem uma família que naquela noite de Natal não vai ter nem um cadinho de arroz para poder botar na barriga. E você está com a mesa farta e sabe que vai sobrar. Sabe que vai sobrar. Chico Xavier, noite de Natal, lá em Uberaba. Ele, era 10 horas da noite, ele e a irmã dele, Luzia, com mais o filho adotivo dele, Nivaldo, foram fazer a ceia de Natal. Um franguinho, um arroz, uma polenta, que mineiro sem polenta não serve, né? Uma polentazinha lá, com quiabinho também, bem suculento. Chico comeu, saciou, virou para a irmã e para o Nivaldo, falou: agora eu vou dormir, estou cansado. Foi para o quarto dele, deitou, se aprontou, estava fazendo a prece dele, aí aparece quem? Lembra? Barriguinha cheia, mas graças a Deus, pois é. Agora vai dormir, né? Moça, eu estou cansado, né? Pois é. Você está com a barriguinha cheia, Natal de Jesus, Conceição e Lígia
estão há 3 dias sem comer nada. Mas você não te importa com isso, né, Chico? Tua barriguinha está cheia, está agradecendo a Jesus, a bênção do Natal, não é, Chico? Ele, ai, seu irmão, o que eu tenho que fazer? Adivinhas? Pega o que sobrou da sua ceia e vai visitar Conceição e Bia. Seu irmão, já está tarde, né? Para quem tem fome está mais tarde ainda. Aí Chico, envergonhado, trocou de roupa de novo, começou a mexer nas panelas, Luzia lá do lado. O que você está vendo aí, Chico? Não comeu bastante, não? Comi, Luzia, mas que eu vou preparar aqui um fanelzinho para levar para Conceição. Ela falou, Chico está doido? Conceição mora a 40 minutos de caminhada daqui. Eu sei, Luzia, mas fala para seu irmão que eu não vou, para tu ver que vai acontecer. Aí a Luzia falou, eu vou também. Aí levanta a Luzia de camisola, que era muito comum na época. Aí Chico falou assim, tu não vai atrás de mim assim de camisola, né? Aí foi lá, trocou de roupa, aí preparou o que sobrou do frango, um pouco de arroz, um pouco de polenta. Chico passava uma moringa. Tem todo hoje em dia, sabe o quê? Eu fui perguntar ao meu neto o que era moringa, ele falou, sei não. Né? Na nossa época era tão comum, né? Aquela moringa que estava geladinha, né? Então aí Chico passou a mão na moringa e lá foi ele, com Luzia, andando até a comunidade do Pássaro Preto. Era uma comunidade muito carente que tinha lá em Uberaba, tem até hoje lá em Uberaba. E aí quando o Chico chegou na porta do casebre, literalmente casebre, de madeira, aquela coisa bem fragilizada, que nem a gente encontra em muitos lugares aqui no Gardem, nem em outras regiões também. E Chico lá no portão gritando, Conceição, é Chico que vem na noite de Natal em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu dizia, baixinho foi ele, mano também, né, Chico? E aí Conceição abriu a porta de, sabe aquelas folhas de zinco? Sabe? Quem nunca teve casa assim, sabe o que é? Eu era criança, eu tive. Né? A porta era de zinco, o telhado também. Quando era chuva de granizo, era um desespero, porque você achava que o mundo ia cair em cima de você. Aí Conceição foi, abriu a porta, falou, ai Chico, não é que tu é bom mesmo, Chico, porque ninguém visita nós. E eu acho que o barulho do meu estômago acordou tudo, que está roncando, dá demais. Aí a gente falou assim, vamos acabar com essa história agora, Conceição. Entrou, sabe, Luzia, uma pessoa muito ligada à limpeza, ao asseio de casa, olhou aquilo que dava vontade de voltar do caminho, né? Porque Conceição tinha 87 anos, Lia, sua neta, tinha 32. E Lia, o Chico chamava ela de meu doce parafuso, porque ela tinha um tronco todo retorcido. Se ela ficasse nessa posição, ela estava vendo. A menina, acho que eu esqueci. Essa tia, ela tem hora que eu brigo com ela, que ela era nutricionista. Então a Conceição, ali tinha essa dificuldade, além de ser surda, cega e muda. E ela só soltava alguns grunhidos, demonstrando alegria ou tristeza. E aí o Chico abriu lá o fanel, quando Conceição viu aquele pedaço de frango, o olhinho dela brilhou. Aí falou assim, Chico, eu vou preparar primeiro um prato para a bichinha está tortinha de fome. Ele, não, minha filha, já é tortinha. Não, mas o Chico, deixa que eu dou comida para Lia, faz um pratinho para você. E Chico começou a dar, e como ela tinha dificuldade da mastigação, a comida escorria pela boca. Chico pegou um pedaço de pano mais perto que ele viu, ficava limpando e dando a comida para Lia. Mas Chico, numa alegria incomensurável por fazer aquilo, dar a alimentação na boca de Lia, com toda a dificuldade física de Lia. E quando terminou de dar a comida para Lia, a bichinha ficou fraquinha, né? Porque quando você está com fome, você quando dá aquela moleza, né? Ela ficou fraquinha, Chico ajeitou ela na esteira. Era colchão não, era uma esteira no chão, com um pedaço de pano que o Chico dizia que se ele chegasse sem ninguém avisar, achava que era pano no chão.
chão e era um lençol para cobrir a esteira para linha deitada. E aí, Conceição comeu, também deu fraqueza, que estava muito tempo sem se alimentar, e o Chico falou assim: ó, Conceição, mas vai embora, tu já está aí de bucho cheio, vai descansar um pouquinho. Ela falou assim: ai, ô Chico, se eu morresse hoje na noite de Natal, eu agradeceria a Jesus por ele ter vindo à Terra para ajudar todos nós. E o Chico foi para casa chorando, de emoção, de vergonha, porque ele não entendia que o Natal tem a finalidade de fazer brotar no nosso coração o amor ao próximo, como Jesus nos propõe. Não é eu me fechar no meu círculo familiar e achar que todo o restante não tem valor. Se a outra casa vai ter alimento ou não vai, sinto muito, mas não é problema meu. Se a outra casa as crianças vão ter presente, é porque o Papai Noel de lá é melhor do que o daqui. Pode até ser. Pode até ser. Eu era criança, tinha uns 8 anos, e tinha 2 vizinhos que tinham um sítio em frente à casa que eu morava, tinha 2 sítios, do seu Abel e seu Grandel, mas não eram irmãos não, até Jesus abençoou esses 2 espíritos e retornaram há muito tempo. E na casa do seu Grandel, no Natal, sabe o que ele fazia? Ele tinha muitos netos, ele comprava presente para os netos e recolhia os presentes do ano anterior dos netos e doava para a turma necessitada lá da região. Não chegava nunca a minha vez de ganhar nada, porque eu era pichotinho, né? Então, quando eu conseguia chegar lá, ouvi: ah, meu filho, mas já acabou. Como é que você vai gostar de Papai Noel? Né? Papai Noel só dá para fogo. Então, quando eu comecei a compreender qual era a finalidade do Natal, qual o objetivo maior do Natal para a cristandade, aqueles que conhecem o Cristo. O principal objetivo do Natal é você olhar para o próximo, tentar ajudar a minorar o sofrimento do outro. Não é você se encastelar nas suas possibilidades, não, porque você é filho de Deus, o outro você não sabe o que aconteceu, que ele não tem nada para comer. A finalidade do Natal é que nós aprendamos a ser solidários, sabe? Minimamente, eu não estou falando, porque eu não estou falando que você deve pegar a pessoa e levar para dentro da sua casa. Eu não estou falando isso não, porque eu não faço. Não estou falando isso não. Mas ao menos você ter a possibilidade de perceber a necessidade do outro, sabe? De você saber que Jesus falou assim: quando fizestes a um desses pequeninos, é a mim que fizeram. Aqui como também ele fala, que aqueles que desandar, né, enganaram um desses pequeninos, assumem grave responsabilidade. O Natal é uma proposta de mudança íntima, não é de festa, sinto muito. Tá? Natal não é mesa farta e bebida, comida, vontade, algazarra. Não é. Pode fazer? Pode, temos a liberdade de agir como bem entendemos. Mas a nossa proposta, a proposta que o Evangelho nos propõe é de mudança de entendimento sobre o Natal. Porque na casa onde o Papai Noel é o mais importante, Jesus ainda não foi convidado a participar da sua festa de aniversário. Na casa onde eu estou mais preocupado com qual presente eu vou beneficiar os meus filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Teve um ano que eu pensei assim: eu vou comprar livro para dar de presente no Natal. Aí quando fosse a nossa boa ideia, porque as crianças não têm hábito de leitura. Aí eu vi o quanto que eu deixei a desejar, não ensinando meus netos ao hábito da leitura, que é um hábito salutar. Agora, quantas vezes a gente quer dar no Natal um celular para o neto, achando que o neto vai ligar para a gente quando ele tiver o celular e saber o que é ilusório dele.
Mas aí, eu tenho a minha neta, Alice, ela fez 8 meses. Sandra, ela pega o celular da mãe e fica assim. Com 8 meses. O outro de 2 anos, ele pega o celular, olha, aqui no meu tem um texto. Ele já passa o dedo assim, entra na página do YouTube. Não sabe digitar, mas que ele entra. Com 2 anos. Aí tu pergunta a ele, meu filho, fala Jesus. Hein? Porque não tem um hábito de ouvir o nome de Jesus dentro da casa dele. Não tem. E será que nós plantamos esse hábito para os nossos filhos? A doutrina espírita nos propõe o culto do Evangelho no lar. Se quiserem orientação, Sandro, Bruno, estão ali, orienta com alegria como fazer o culto do Evangelho no lar. É quando você convida Jesus para entrar na tua casa, oficialmente, porque o mestre vai nas nossas casas, mesmo que nós não o convidemos. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, tem uma frase lá que chama muito minha atenção. Se vocês, essa frase diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir, cearei contigo e tu cearás comigo. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tem uma imagem que roda na internet, uma imagem que Jesus está à porta de uma casa, na expressão que está batendo. Se vocês analisarem essa foto, quando tiver assim, um desenho, uma gravura, né? Se vocês analisarem, vão ver que aquela porta não tem maçaneta pelo lado de fora. É a porta do nosso coração. Jesus já pode entrar no meu coração se eu quiser. Se eu abrir a porta para ele, como é que eu abro a porta para Jesus entrar no meu coração? A partir do momento que eu começo a mudar os meus valores, o meu entendimento. É difícil? Pra caramba. Mas não é impossível. Senão a gente estaria numa casa onde Tereza, a nossa benfeitora, fez o que a gente não quer fazer, quer mudar o nosso comportamento. Tereza de Jesus dedicou a sua vida ao Mestre através dos necessitados. Sabe? Ela não ficou lá na igreja ouvindo missa, recebendo a hóstia e vivendo a vida comum como viveu sempre. Não. Ela entronizou no seu coração a figura do Cristo na oportunidade de ajudar aquele que estiver precisando. Natal é solidariedade. É você dispor de muitas das vezes, do pouco que tem para quem não tem nada. Sabe? E não é esperar ter muito para dar, porque sabemos que é ilusório isso. Não, quando eu estiver trabalhando, ganhando um salário X, eu vou ajudar muita gente. Não vai. Porque quem não é fiel no pouco, não será no muito, é a palavra do Mestre. Então, se você tem a oportunidade de dividir um cadinho do pouco que tem, você está dizendo que se você tiver muito, você vai dividir mais ainda. O Evangelho de Jesus nos propõe uma outra visão em relação ao Natal. Sinto muito aos mais jovens, mas Natal não é para dar presente. Sabe? Não é para dar presente. O Natal é para dar consciência aos nossos filhos e netos que o Natal representa a vida de Jesus. E, pasme, ele podia ter nascido no palácio de César. No Evangelho de Lucas, após o nascimento do menino Jesus, conta-se que eles, José, Maria e Jesus foram ao templo para que a criança fosse apresentada ao sacerdote. Isso era uma medida sanitária. Não tinha nada a ver com religião, não. Era medida sanitária. Por quê? Porque naquela época, o sacerdote que tinha que verificar se a criança tinha algum defeito físico. Então, o que ele fazia? Botava a criança nua, em cima de um tablado, de uma mesa, e o sacerdote que estivesse de plantão naquele dia, ele chegava perto da criança e, se a criança se assustasse, não era surda. Show. Né? Vinha com o dedo, porque a criança ia acordar, parece dormir acordada, vinha com o dedo na direção dos olhos. Se a criança fechava, não era cega. Olhava o corpo todo da criança,
dava um pequeno beliscão. A criança fazia o quê? Então não era muda. A partir desse exame, aí o sacerdote perguntava ao pai qual o nome da criança. Aí passava a ter nome. Se tivesse um defeito físico, não tinha nome. Defeito físico ou moral mais adiante. Lembra Barrabás? Ele tinha um desvio de conduta moral, então ele perdeu o direito ao nome dele. Ele era Barrabás, é filho de Abade. Bar é filho de Barnabé, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então, a criança, naquele momento, ela passava a ter um nome. Lembra da história de João Batista, quando ele nasceu, que Zacarias ficou mudo durante um bom período da gestação de Isabel, e quando ele nasceu, aí perguntaram qual o nome da criança. E Zacarias falou, João. Mas não como João. Tem ninguém da tua família que chama João. O nome dele é João. Então, o pai que dava o nome ao filho. E levaram Jesus lá no templo para fazer esse processo, o menino Jesus, e à porta do templo estavam duas pessoas, Simeão e Ana. Os dois eram considerados pela população que visitava muito templo como profetas, mas eram os profetas muito aceitos pela comunidade de sacerdotes do templo. E quando Maria vem subindo a escadaria com o menino Jesus no colo, Simeão para e pede para segurar a criança. Ele olha para a criança e ele fala o que está lá na Bíblia. Isso, eu sei que vocês estudaram a Bíblia, eu estou só falando para relembrar. Está lá na Bíblia. Simeão fala assim: Deus, meu Deus, despede em paz o meu servo, pois os meus olhos viram o Salvador. Olha a visão espiritual de Simeão. Né? E Ana, a mulher, fala para Maria: Tu és venturosa e cheia de graças para sempre, mas o teu coração será transpassado por uma espada incandescente pela dor do que vai ver acontecer com seu filho. Não estava certo? Estava certo. Mas Simeão entendeu que aquela criança, frágil como toda criança é, simples como toda criança é, era o Salvador do mundo. Isso é o Natal. É você receber o Salvador do mundo na tua casa. Abrir as portas do teu coração e, sabe aquela música, faz um milagre em mim? É o que Jesus deseja fazer na nossa vida. Eu escolhi aqui um texto da tempo, de ler, é do livro Antologia Mediúnica do Natal. É um livro de 1935 que Chico recebeu a psicografia de vários espíritos. E eu escolhi aqui uma página de Emmanuel, que ele fala, o título da página é Meditando o Natal. Emmanuel fala assim: na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemos-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel, que lhe defenderia o Evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes de incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas.
A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho assinala. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, os discípulos lhe ouviram a celeste revelação, levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e servamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade os meus olhos já viram a salvação. Graças a Deus.